o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Gênesis capítulo 37 diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam, se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: quereis acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante de tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Meu irmão, podeis sentar. José, que tipifica Cristo, e odiado pelos seus próprios irmãos. Nós hoje tipificamos Cristo, certo, irmão? Nós somos os porta-vozes de Cristo, somos aqueles sacerdotes comprados com sangue, somos o reino de Cristo. Se alguém quiser ver a Cristo hoje, o que tem que fazer? Que nem Pedro e João disseram na porta do templo, olha para nós. Eu estava vendo esses dias um debate naquela falsa rádio evangélica, Melodia. E esse debate, sempre eles voltam com o mesmo tema, são vazios demais. Não tem evangélico naquele debate. Tem um bando de gente que pensa que fazer teologia confere autoridade espiritual ou inteligência, sabedoria, e ficam com aqueles brás lá que não leva ninguém a nada. E o tema era: é possível encontrar Cristo fora da igreja? Ou a salvação, Cristo, se resume em estar na igreja? Na igreja deles é um templo fechado, é isso que eles chamam de igreja, um templo fechado. E as pessoas dizem: não, de forma alguma, Cristo pode ser encontrado em qualquer lugar, a salvação pode ser dada em qualquer lugar. Imagina se isso tem a ver com a realidade. Jesus Cristo edifica a sua igreja, cria regras, levanta, como Paulo diz, mestres, doutores, profetas, e as pessoas então podem continuar vivendo a sua vida lá fora
e vão encontrar Cristo. Não, ninguém acha Cristo se não se propor ser um templo do Espírito Santo. E se aqui que nós apertamos a palavra, nós não, Deus, e a coisa flui, e há tanto entendimento, pessoas que ouvem tanto, ainda assim não se firmam, imagina alguém lá fora que não ouve nada, se vai encontrar Jesus Cristo, se vai encontrar Deus. Uma baboseira danada os conceitos dessas pessoas. Então, lembrei disso, estou comentando, né? Eu já falei que no Brasil não existe rádio evangélica. Não existe rádio evangélica no Brasil. E não existe também canal de TV evangélico no Brasil. Não existe, eu não reconheço nada. Eu só reconheço um bando de palhaços que pensa que fez um cursinho de teologia e um bando de mercenários que não podem falar sem expor uma conta bancária para receber a oferta. Estava vendo de manhã, tem um poço lá dentro do Templo de Salomão, naquelas bandas, quem conhece? Tem um poço lá, Tem. Aí eles estavam lá, os palhaços ao redor do poço. Você vai vir e vai receber uma gota dessa água e o milagre vai acontecer. Né? Existe um outro delinquente, filho do diabo. Por que eu friso? Eu friso porque muita gente acha que esse cara é o bom, que ele prega, que ele é sábio. Então estou dizendo, um filho do diabo chamado João Ribe Palharim, filho do diabo, servo de Satanás. Tá? É isso que ele é, filho do diabo, servo de Satanás. O que ele é? Ele é apenas um rascunho mal acabado da Universal, da Mundial e do R.R. Soares. Só isso que ele é. Ele faz as mesmas coisas. Estava ouvindo a propaganda dele na rádio, que agora eu estou sintonizando mais a rádio, para ficar informado, né, irmão? E ele estava lá. Venha nas igrejas Paz e Vida. Você vai receber o óleo ungido, você vai receber a água não sei o que, você vai receber o envelope não sei das quantas. É um filho do diabo, servo de Satanás. Se alguém te perguntar, o que teu pastor acha do João Ribe Palharim? Diga, o meu pastor diz que ele é um servo do diabo, um filho de Satanás, um progenitor das trevas. É isso que ele é, tá, irmão? Porque às vezes tem tantos nomes aí no Brasil que alguns passam desapercebidos, né? Como esse, não vejo ele na televisão, eu não me lembro de falar dele. Mas, como eu ouvi o rádio, então eu estou declarando. É isso, não é simplesmente o que eu penso dele, não. É o que eu aceito o desafio, expondo a minha vida ou os meus maiores valores, ou o que eu mais amar, eu exponho no desafio. Ele é um servo do diabo. Ele é um mentiroso, ele é um mercenário, ele é um ladrão. Ele não entrou pela porta. Ele é um ladrão tentando arrebanhar ovelhas e está arrebanhando. E está arrebanhando, porque Jesus falou, um cego também guia outros cegos. E o que é um cego? Mesmo o povo de Deus pode ser cego. Os que tinham pergaminho, os que tinham as sinagogas, Jesus falou, vós tendes por pai o diabo, então ele é um cego. Eu estou aqui, vocês não me reconhecem, vocês não discernem o tempo e as estações, mas nós temos por pai Abraão, nós recebemos a lei de Moisés, mas vocês são cegos. E assim, muito crentinho besta, por causa de propaganda, está entrando nessas organizações por aí e assinando a sua sentença de morte. Porque tem gente que gosta de dizer assim, né? Uma vez eu encontrei uma jovem senhora, né? Uma mulher nova, assim, em menos dos seus 40 anos. Não, irmão, eu gosto de ir na igreja tal, porque aquele pastor tem programa na televisão, né? Então é um status. Irmão, status é você sentir um mover que te leve a dobrar os joelhos e colocar o rosto em terra. Esse é o maior status. Isso é glória, mas isso é muita glória. Eu costumo dizer, o homem mais poderoso é aquele que mais põe o rosto em terra. É aquele que mais dobra os joelhos. Aí aparece uns... Eu preciso ler dicionário, irmão. As palavras estão me faltando.
Aparecem uns abestalhados desse. Não, meu pastor tem programa na televisão. Ô infeliz, o teu pastor não é pastor, ele é um mercenário. Alguém encontra os irmãos aqui do ministério. Poxa, a igreja tal, quantas tem? Tem quantos lugares? Aí os irmãos já aprenderam, né? Não, tem num lugar só. Mas como num lugar só? Ora, o pastor pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não, mas o meu pastor tem 10 congregações, porque o teu pastor é pilantra, é ladrão, é sem vergonha, é um canalha. É isso que é o teu pastor. Como é que o homem vai ter 10 congregações, cada uma com 3 cultos na semana, se ele não pode estar lá? O que ele faz? Ele põe gente lá para arrecadar dinheiro para ele. Ele é um pilantra, ele é um mercenário. Tinha um aqui, pertinho. O pastor aparecia uma vez por mês para arrecadar os dízimos que o menino ia colhendo todos os cultos. E a mãe dele, meu filho tem chamado. Eu dizia assim, tem sim, mas não é agora, e não é com esse homem é um ladrão, é um sem vergonha e vai destruir a vida do teu filho. Destruiu, não só do filho como dela também, e arrasou com todo mundo, destruiu. Deixou eles com dívida pelo pescoço, o filho desviado, hoje quer ouvir falar de tudo, menos de Deus. E aí ela encontra as pessoas da rua e diz, é bem que falou lá na igreja do Tupirani, né? Ah, é? Todo mundo gosta de ouvir, né? Não é, teu filho tem chamado. Poderoso Deus chamou o teu filho, qual é a idade dele? 15 anos, caramba, que chamado. Meu irmão, Deus não chama menino não. Deus chama quando o caráter de homem se firmou. No púlpito de Jeová não tem criança não. Tá? Jeremias falou, mas eu sou uma criança. Não, que criança? Não diga sou uma criança. Eu não chamo criança. Amém, meu irmão? Que papo de criança? Se ele fosse uma criança, Deus diria, não, eu sei que tu é uma criança, mas não digas sou uma criança, porque Deus não chama moleque, Deus chama homem com caráter, com firmeza, com equilíbrio. Homem que fala e aposta a vida, como eu estou dizendo, universal, mundial, internacional da graça, João Ribe, Palharim, Pentecostal, Deus é amor, é tudo templo de Satanás, tudo a serviço do diabo. As assembleias de Deus, que seu palanque, seu púlpito virou um palanque de político, é tudo templo do diabo. É tudo templo do diabo. Aqui embaixo tem outro. Aqui embaixo tem outra assembleia ali na rua Nabuco de Freitas, bem no finalzinho aqui, dá até para ver daqui. O pastor aparece aí de vez em quando, só para recolher os dízimos. E lá está o coitado do rapaz, sou dirigente da congregação. Que dirigente de congregação, meu irmão? Que dirigente, meu irmão? Está arrecadando, servindo de arrecadação de dinheiro para mercenário. A gente que não tem nenhum valor, gente que não suporta uma palavra. Quando a gente joga um caminhão de palavras na cara deles, eles fogem. Eles fogem. Se alguém me disser qualquer coisa, meu irmão, vai ter que apostar a vida no que diz. Agora eles fogem e o povo fica lá. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Tu não está fazendo a obra de Senhor nenhuma, tu está fazendo a obra de um mercenário, de um ladrão, de um sem vergonha. Irmão, José tem seus sonhos, mas não é um sonho que... Você vê José dizendo, olha, eu tive um sonho, assim, uma coisa de orgulho. Não, ele apenas foi lá e contou, né? Outra coisa, você vê José dando interpretação do sonho dele? Não, ele apenas contou o sonho e o Espírito de Deus traduziu para os seus irmãos, que ficaram irados. Eles entenderam o que ia acontecer, que José ia reinar sobre eles. E eles se levantaram, não contra os sonhos de José, porque eles sabiam muito bem que um homem não pode, pela sua própria cabeça, produzir os seus sonhos. Alguém aí tem condições de escolher o que vai sonhar essa noite? Como?
É impossível, nós sabemos disso. E os irmãos de José também sabiam, eles sabiam que o sonho vinha de Deus. Mas eles não queriam aceitar aquele projeto. Então eles se levantam contra um projeto de Deus. Vai se cumprir com aquele dali? Vamos matar esse cara. Quando a gente matar ele, ele não vai mais reinar sobre nós, porque nós vamos destruir esse projeto. Irmão, preste muita atenção. Ande com Jesus e você saberá que os planos que ele disse que tem na tua vida são indestrutíveis. Você precisa entender essa comunhão de andar com Deus, essa convicção. Se Deus tem um projeto, esse projeto às vezes acontece em sonhos. O profeta que te esbarra no meio do caminho, a visão que Deus te dá, o que Deus trata contigo na intimidade, a palavra que ele te fala. Uma vez no começo da minha caminhada, eu estava dentro de uma igreja batista, já falei isso, acho que já falei umas 20 vezes, sentado na borda do batistério da igreja batista, lá estava eu. Um batistério, um tanquezinho alto que tinha assim para batizar as pessoas. E eu estava ali lendo a Bíblia, antes do culto começar, sempre chegava cedo na igreja, muito cedo, sempre gostei de chegar cedo. Esse negócio de chegar na igreja com o culto já ter começado, irmão, é como se estivesse faltando um pedaço. Nunca aceitei isso. A igreja para mim, eu cansei de chegar atrasado em empregos por aí, onde eu tinha carteira assinada, cansei de chegar atrasado, mas na igreja isso não acontecia. Eu chegava cedo. Aí, quando eu estou sentado naquela borda, eu abri a Bíblia e estava lendo Mateus capítulo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então eu comecei a ler aquilo ali, eu senti uma voz dentro de mim falar assim: você é a voz do que clama na cidade. Mas eu era muito novo para entender aquilo, eu só fui entender aquilo muitos anos depois, porque aquilo ficou inesquecível. E o Espírito Santo sempre regava aquilo. Eu sentado ali dentro de uma igreja batista, na borda de um batistério, no quintal, e lendo voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e eu olhando para aquele texto, e a voz dizia assim: você é a voz do que clama na cidade. Eu não tinha condição de entender nada daquilo. Hoje eu entendo perfeitamente. Hoje eu entendo perfeitamente. Isso aconteceu há uns 27, 26 anos atrás, quando isso aconteceu. Hoje não tenho dúvida nenhuma de tudo isso que Deus veio falando o tempo todo. Tem um irmão aqui na igreja, não sei se ele já participou com alguém aí, ele conta que ele estava vindo para a igreja e quando ele vinha pela cidade, pela calçada da cidade, vinha a pé para a igreja aí, e ele vinha no meio do caminho, ele ouviu uma voz, ele vinha pensando na igreja e ele ouviu uma voz dizer assim: ele é o Elias. Com quem o irmão participou isso aí? Não vou dizer quem é o irmão não. Quem ouviu isso aí de algum irmão? Você ouviu? Então ele participou a você. Então, ele ouviu isso assim: ele é o Elias. E sempre que ele me manda um contato, que conversa comigo, ele manda assim no zap: porque eu sei quem você é. Eu acho aquilo engraçado. Mas, irmão, é Deus, vai testemunhando nas pessoas, vai testificando as coisas, sabe? E os planos de Deus não podem ser frustrados. Se dependesse das pessoas, geração Jesus Cristo não existiria. A menos que eu estivesse aqui pregando paz e amor, chamando os pregadores de fora para vir aqui. Imagina que mercenarismo descarado. Vamos imaginar, eu trabalho aqui o mês inteiro, em todos os cultos e fora dos dias de culto, sempre ajeitando. Eu trabalho aqui, meu irmão, na igreja, o mês inteirinho, todos os dias. Aí vamos chamar alguém para vir pregar aqui. O camarada vem, prega, vamos dizer, 1 hora. Eu tenho que pagar para esse camarada 10 mil reais porque ele veio pregar 1 hora, ou então 5 mil reais, ou então 1.000 reais que seja, ou 500 reais que seja. Ora, nós estamos aqui trabalhando por essa obra todo dia,
Aí vem um camarada pregar aqui, um dia eu pago a ele uma fortuna. Como aqui não tem disso, essa igreja não é aceita. Essa igreja não cai na graça do povão. E não é para cair na graça do povão mesmo. Ela é para cair na graça somente dos guerreiros selecionados, que sabem muito bem o que tem recebido do Senhor, que quando senta aí nesse banco, sente Deus, quando fecha os olhos, vê os céus abertos. Esses são os que realmente têm que entender as coisas. Então, irmão, José tem seus sonhos e seus irmãos ficam furiosos. Irmão, saiba de uma coisa, se Deus te deu a revelação, se Deus te entregou, que se exploda o mundo. Que se exploda o mundo. Por mais que eles lutem e combatam contra você, por mais que eles tenham as mãos sedentas de sangue e as armas todas a seus favores, a consumação eles nunca conseguirão realizar. Nunca conseguirão. Ninguém frustra um plano de Deus. Eu sei os projetos que Deus tem na minha vida, eu não sei se outros pastores chegaram a saber tanto dos planos de Deus na sua vida como eu sei dos de Deus na minha vida. E eu falo, eu sou imortal. Como diz o hino, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Nada vai obstruir a tua caminhada. Se te jogarem na cova dos leões, irmão, tu vai sair de lá. Se te jogarem na fornalha, esse fogo vai ser danificado, ele vai esfriar, mas você vai sair de lá. Se te jogarem dentro de uma cova e você ficar lá 4 dias, ou 10 dias, ou 20 dias, ou um mês, não interessa, daqui a pouco alguém vai te ver de pé. Dizendo, como que você saiu daquela cova? Você ouviu a voz, Lázaro, sai para fora. Então, enquanto Deus não cumprir na sua vida os projetos que Ele tem, Ele muda os tempos, as estações, Ele transforma a morte em vida, as trevas em luz, Ele aniquila exércitos, Ele esmiuça a penha, a rocha, mas o que Ele te disse, Ele vai honrar, nem que Ele tenha que matar o planeta inteiro e deixar só você de pé. É assim, irmão, é assim, é só assim e ponto final. Mas mais para o inferno é assim, porque Deus honra a sua palavra, vela sobre ela para cumprir. Deus não é uma estátua pregada em cima de um tabrado. O nosso Deus é real. Você fala com Ele, Ele fala contigo. Você olha para Ele, Ele olha para ti. Você procura saber, Senhor, quais são os teus caminhos? Ele, meus caminhos são aquele ali, vai. Quando você pensa que está sozinho, a palavra dele já ecoou, vinde após mim. Ele está sempre na tua frente, está sempre contigo, abrindo os teus caminhos. Se tem um projeto de Deus na tua vida, meu irmão, anda na vereda, porque ele vai se cumprir, até mesmo quando você se julga incapaz. Ele vai se cumprir. Lembra da profecia que falaram a respeito de eu e do violão? Uma irmã, eu estava dedilhando o violão, não tocava, eu estava ali dedilhando o violão, fazia umas besteirinhas, e a irmã olhou para mim e disse assim, você está aí brincando com esse violão, né? Pois eu te vejo igualzinho a Davi. Eu vejo você na frente do povo do Senhor, dedilhando o violão, e Deus operando maravilhas. Não foi isso que aconteceu lá na casa do Alessandro? Estávamos lá louvando, quando houve um probleminha de saúde com a Elaine. Foi só o louvor, meu irmão. No louvor Deus fez tudo. No louvor, foi só no louvor. Deus fez tudo que tinha para fazer. Depois nós oramos, mas eu já sabia que não tinha mais nada para orar. Deus já tinha feito toda a sua grande obra.
E quantos lugares, irmão, Deus me levou a dedilhar um violão. E quando aquela mulher disse isso para mim, te vejo à frente do povo do Senhor, dedilhando o violão, igualzinho Davi dedilhava a harpa. Eu falei, essa daí pirou. Essa pirou. Se Deus tem uma promessa, meu irmão, e você anda no caminho, mesmo que você olhe e diga assim, não, isso é impossível. Eu não tenho capacidade para isso. Um dia você vai descobrir que nós não somos capazes, mas Ele pode todas as coisas. E Ele faz todas as coisas conosco, é Ele que nos fortalece, como diz Paulo. Nós não somos capazes de nós mesmos. Quem diz isso é Paulo, um grande homem de Deus. Nós não somos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aquele homem cujos os aventais dele saía pela cidade curando enfermos, expulsando o demônio, ele dizia, nós não somos capazes disso não, é Ele. Quando o povo dizia, Paulo, vem pregar para a gente, ele, nós não somos capazes não, é Ele. Amém, meu irmão? Então você tem que entender, não importa se Deus tem uma promessa, você tem que andar na estrada, até aquilo que você diz, não é possível, não tem como. Como? Isso não dá. Que nem eu dizia para mim mesmo, não, que eu não tenho estrutura para estar à frente de uma igreja, eu não tenho condição para isso. Meus planos, pensava eu ainda no tempo da inocência, meus planos na obra de Deus são outros. Imagina a loucura do ser humano. Jesus é misericordioso, né? Imagina eu dizer assim, os meus planos na obra de Deus são outros. Olha, se a obra de Deus e meus planos não funcionam, só funcionam os planos dele. Mas nós nos achamos muito eloquentes. Estamos conversando com os irmãos, os meus planos na obra de Deus são outros. Eu já decidi o que vou fazer para Deus. Deus está dizendo assim, eu também já decidi o que vou fazer para você. Eu tenho uma cadeia para você, eu tenho uma briga com o sistema jurídico, eu tenho um delegado para te atormentar um pouquinho, eu tenho policiais para bater na tua porta, eu tenho macumbeiro para te perseguir, eu tenho 350 terreiros de macumba para te perseguir e dizer que eu sou Deus na tua vida. Entende, irmão? Não importa. Qual é o seu sonho? Foi o teu Deus que te deu ele? Então não é só um sonho, é fato. É fato. Vai se cumprir. Não importa. Eu estou sozinho. Quem tem Deus nunca está sozinho. Quem tem Deus nunca está sozinho. Agora, tem pessoas que ficam requerendo o braço da carne. Mas a Escritura diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu. Você tem que andar por fé. E fé é quando você anda em função de ter uma ajuda de alguém que você não vê. Mas cá entre nós, irmãos, quem de nós precisa ver Deus? Quem de nós precisa ver Deus? Hoje as pessoas estão indo lá em Jerusalém, sei lá se é Jerusalém, estão entrando no túmulo onde Jesus esteve, estão vendo lá escrito em hebraico na parede do túmulo, lá dentro, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estão passeando, estão entrando, poxa, eu entrei no túmulo, eu senti uma coisa assim, diferente, quando entrei naquele túmulo, que é baixo, tem que entrar e já tem que reverenciar, baixar a cabeça, e tem uns degrauzinhos, tanta gente já foi lá que eu já sei todos, parece até que eu já entrei no túmulo também. E aí, eles voltam de Israel, estive nas terras bíblicas, agora eu sou um homem de fé, agora minha estrutura está toda remodelada. Meu amigo, eles foram e entraram num túmulo, mas quando Jesus saiu daquele túmulo, quem estava lá na porta era eu vendo ele sair. O que é isso? É a fé. Eles foram, entraram no túmulo, mas as suas vidas continuam sem nenhuma expressão. Sabe por quê? Porque não há projeto de Deus na vida deles. Eu conheci uma pessoa pobre que jamais poderia pisar em Israel.
E Deus a arrebatou e levou ela em todas as ruas de Jerusalém. E ela passeou em tudo, entrou no túmulo de Jesus, entrou em vários lugares, e quando descreveu tudo, o arqueólogo que estava lá no dia do arrebatamento dentro do gabinete do pastor falou assim: é exatamente assim, porque eu já estive lá e é exatamente isso, é isso que está escrito, é tudo isso. A esposa de um pastor, chamada irmã Vera, foi arrebatada, e um arqueólogo, Enéas Tonini, que já escreveu vários livros, estava dentro do gabinete. E os anjos vieram e a pegaram. E quando os anjos partiram com ela, o pastor perguntava: onde você está? Ela dizia: eu estou nos ares, estou sendo carregada por 2 anjos, o corpo lá e a alma, mas o espírito foi passear. E ela dizia: agora eu estou chegando numa cidade. Que cidade é essa? O anjo está dizendo que é Jerusalém. Aí o Enéas Tonini, o arqueólogo, um pouco incrédulo, vamos dizer um pouco, tá, irmão? Um pouquinho incrédulo. Aí ele perguntava assim: então como é que são as ruas de Jerusalém? Aí ela dizia assim: são ruas muito estreitas, tudo rua estreita. Aí ele dizia: bom, é verdade, né? É. Então pede para o anjo te levar no túmulo de Jesus. Aí ela diz assim: ele já está levando. Estou chegando no túmulo. A porta é estreita. Tem que baixar a cabeça para passar. E logo a seguir tem 2 degraus. Aí o homem que já tinha ido lá, ó, quantas vezes escreveu a arqueologia das terras bíblicas. Ele diz assim: é verdade, é isso mesmo. É assim. Aí ele disse assim: na parede tem uma coisa escrita dentro desse túmulo. O que está escrito? Aí ela disse assim: eu não sei, porque está num idioma que eu não sei ler. Aí o anjo dizia assim para ela: está em hebraico. Aí ela disse: está em hebraico. Aí ele: é, isso mesmo, hebraico. Aí ela disse assim: espera, que ele está dizendo que vai me dizer o que está escrito. Enquanto está todo mundo esperando, calmamente, daqui a pouco ela diz assim: olha, ele disse que está escrito: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi um poder dentro do gabinete que ninguém ficou em pé, caiu todo mundo por terra. Quer viajar, irmão? Viaje no reino do Espírito. Você nunca mais será o mesmo quando voltar dessa viagem. Mas tem gente que está viajando porque seu dinheiro permite e as suas vidas não mudam para nada. Viaje no reino do Espírito. Se alguém disser assim: mas há controvérsias a respeito de Jesus, eu digo assim: diz qual é a controvérsia que eu elimino todas elas. Mas tem gente que não crê em Deus, não crê porque é um jumento, porque até os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não, mas existe muitas religiões, muito papo, muito ateu, muito isso. Eu falo: traz todo mundo junto de mim, que eu vou abrir a boca e vou provar para eles que o meu Deus é vivo, é real. Não vivemos uma fábula, irmão. Não vivemos uma fábula. E às vezes, uma vez, uma pessoa, eu estava num projeto tipo impossível. E a pessoa chegou para mim e falou assim: rapaz, isso aí não dá certo não. Não sei quem já tentou, e o cara é isso, o outro já tentou, é aquilo. Eu disse assim: rapaz, todos podem tentar e não vai dar certo. Só que eu não vim tentar. Eu vim fazer, porque Deus me mandou fazer. Quando o cara viu o projeto de pé, funcionando, ele falou assim: realmente tu conseguiu, né? Eu falei: não consegui nada não, eu apenas obedeci, ele mandou fazer, eu fui, fiz e está feito. Nosso Deus, irmão, é tremendo. Se ele tem um plano, mas ele tem um plano na sua vida? Você já identificou que ele tem um plano? Em todas quantas são as promessas de Deus, nelas temos o sim. A promessa é para aqueles que creem no sangue de Cristo. A promessa é para aqueles que abandonam o seu altruísmo, abandonam o seu orgulho, a sua vaidade, aqueles que abandonam
os seus pecados, para esses é a promessa. Basta você começar a caminhar na palavra, na estrada, na vereda apertada, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, mas é uma vereda. Cuidado com os caminhos largos, meu irmão. Cuidado com as conquistas fáceis. Porque a vereda do justo, um caminho apertado, é como a luz da aurora e vai brilhar até ser um dia perfeito. Mas cuidado, tem muita gente, esse caminho aqui vai ser bom, esse caminho eu vou ganhar dinheiro, esse caminho aqui eu vou prosperar, esse caminho aqui eu vou assumir a igreja, eu vou levar um presente bem caro para o pastor que ele vai me botar na frente. Aqui tu sabe que não tem isso, mas por aí? Agora aqui, muitos novos que chegaram aqui, pastor, eu trouxe isso aqui, trouxe isso aqui para o ministério. Achando que porque ele trouxe que eu ia chamar ele para assumir alguma coisa no ministério. Quando eu não chamei, foi embora. Já teve gente que trouxe coisas para o ministério, equipamentos que tinham senha. E a pessoa deu o equipamento, mas não deu a senha. Por quê? Para que na hora que eu fosse usar o equipamento, eu precisasse dele para ele vir com a senha. Coitado! Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Nunca assumiu nada, não tem razão, não tem lógica, tem que botar a cara em terra, rosto lá no pó, se arrepender. Nessa obra não fazemos para nós, nesta obra fazemos para Deus, e se fazemos para os outros, se fazemos para Deus, não estamos esperando recompensa. Quem espera recompensa não está fazendo para Deus, porque sabe que o simples fato de poder fazer para Deus já é a maior de todas as recompensas. Né? Já vi assim aqueles irmãos, naquele tempo antigo, né, irmão? Não vamos falar de denominação, não. Às vezes me cansa. Irmãos que, na hora da oração, Senhor, estou te entregando o meu dízimo, e a tua palavra diz que o Senhor vai me honrar, então o Senhor vai me abençoar, vai me abrir as portas, vai me multiplicar, vai me isso, vai me aquilo. Esse cara nunca conheceu Deus e aquela oferta não presta para nada. Aliás, irmão, que eu descobri na Bíblia uma coisa. Deve vir uma pregação aí para frente. Só um parênteses para você. Tem pessoas cuja vida está reprovada e a oferta dela ainda é usada. A minha oferta foi aceita, então a minha vida está legal. Com esse Deus não tem barganha não, meu irmão. Lembra o que foi dito a respeito dos filhos de Arão? Quando o fogo consumiu? Mas o que eles levaram de oferta foi jogado fora? Não. O que Deus falou a respeito das ofertas do filho de Arão? Podemos entender que Deus usou as ofertas deles, mas matou eles. Que coisa terrível. Um Deus que é santo não brinca. Ele é santo e acabou a história. Então, irmão, qual o seu sonho, os seus projetos, seus objetivos? Pastor, Deus me deu um sonho e eu estou esperando se cumprir. Não, nada disso, isso não é verdade. Se Deus te deu um sonho, ele só vai se cumprir se você andar em função daquilo. Se você quer ver algo se cumprir, você tem que ter aquilo como foco. Se Deus te revela algo, é porque aquele é o objetivo de Deus na sua vida. E não adianta querer outras coisas. O que muita gente se confunde. Estou buscando os céus. Não, Deus está te dando só um riacho. Estou buscando os mares. Não, mas Deus está te dando uma lagoa. Conquista primeiro o que Deus está te dando como pouco. Se você for fiel no pouco, Ele te dará o muito, mas fidelidade não se prova no muito não, irmão. Eu costumo dizer o seguinte, quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão, porque a questão não é o que rouba, a questão é o caráter de quem rouba. Então, por isso Jesus falou, ser fiel no pouco, e sobre o muito, te colocarei. Quando eu não tinha nada, irmão, eu era fiel. Quando eu não tinha dinheiro para pagar de passagem e ir para a igreja, eu ia a pé, mas não chegava atrasado. Quando eu tinha dinheiro, eu saía com 15 minutos,
Eu conseguia chegar na igreja, então eu pegava a condução e ia. Quando eu não tinha dinheiro, eu saía com 1 hora de antecedência. E pessoas diziam assim para mim: mas você já vai? Que hora é o culto? Tantas horas. Ué, você já vai? Não, eu tenho que ir agora. Não tinha dinheiro para pagar a passagem. Não dava satisfação a um nem a outro, não tinha dinheiro para pagar a passagem. Metia a pé na estrada e sempre cheguei cedo. Sempre cheguei primeiro que o pastor. Sempre cheguei primeiro que a família do pastor. Sempre cheguei primeiro que todo mundo. Consegui a chave para chegar e varrer a igreja, arrumar tudo, tirar a poeira, para as pessoas não ficarem lá sentadas no meio da rua, às vezes com chuva, porque o pastor tinha que levar o filho dele para jogar futebol. Ou então tinha que buscar inútil da mulher dele lá na faculdade. Mulher que não sabe subir num ônibus, meu irmão, e cuidar da vida, não serve para ser mulher de pastor, não serve para estar à frente de igreja. Ah, pastor, é a sua opinião? Não, não é a minha opinião, não. É assim. É exatamente assim. Não é opinião, não. É assim. Porque eu já vi muitas serem reprovadas. Então, irmão, os irmãos, aqueles mais chegados, não queriam ver a prosperidade dele. Não queriam ver. E José tipifica o quê? Cristo. Então não é só uma questão de ele dominar sobre seres humanos, mas aqui, ó, o sol e a lua se curvando diante dele, significa que todo o planeta vai se curvar diante de Jesus Cristo, que está aqui tipificado na pessoa de José. Todos. São fatos que a gente estuda na simbologia. Então, veja, aqui, capítulo 37. Israel, no verso 3, amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Agora, não entenda mal o que escreve aqui Moisés, né? Escreve Gênesis. Não entenda mal. Ele não amava simplesmente porque ele era o filho mais novo. Não, de jeito nenhum. Não é isso. Se aparecesse alguém e dissesse assim: ô Jacó, tu tens José, tu tens Simeão, tem todos os teus filhos aí. Tu ama mais qual? Ele podia dizer assim: eu amo mais José. Então eu posso matar Simeão? O que ele ia dizer? No fundo ele amava a mesma coisa, meu. Claro que ele amava a mesma coisa. Qual é a diferença, então, dessa expressão? Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos. Inclusive, ele ficou ensinando a genealogia. É porque justamente os outros filhos andavam em transgressão. Então, cria aquela barreira de menos comunhão. Os filhos estavam em constante transgressão. Tinha filho aqui que até adulterou com a mulher dele, dentro da tenda dele. Então, ele deixou de amar? Não, se tivesse deixado de amar, mandava matar, mandava vai embora do arraial, some. Não fez isso. Por que não fez isso? Porque amava. Então, José não era simplesmente amado porque é o caçula. Não, quem tem um filho caçula não despreza o mais velho. Quem tem um filho não diz que o outro possa morrer. Uma pessoa que tem 10 filhos, nasceu meu 10º filho, então o meu primeiro pode morrer? Então, na verdade, o amor é o mesmo, mas aqui o que está se referindo é o projeto de Deus, que não, deixou de ser tão glorioso com os mais velhos e passou a ser glorioso com José. Por quê? Porque José era íntegro. O pai dizia: não mata novilhos, ele não matava, ele não participava disso. Tinha o tempo certo de matar os novilhos, porque senão ia faltar comida para toda a clã, toda a tribo. Então, José andava integramente diante de Jacó, e ele vendo aquilo, ele falou: vem cá, José, tu não vai mais para o campo, não. Eu vou te ensinar, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó e seus filhos, tal. Ele começou a ministrar as escrituras e a genealogia de Abraão para José, porque entendeu que José viria a ser um grande patriarca. E os seus irmãos ficaram irados, porque tem irmão, tá, irmã? Irmão. Como a gente vê aí na internet, né? Que a gente diz: ué, cara, tu é crente?
cara diz, eu sou da igreja tal, e vocês, tomara que vocês morram, tomara que os muçulmanos fuzilem vocês, tomara... Eu digo assim, ué, mas tu é crente, é? Tu é crente, cara? Aí o cara se toca, né? Se toca, aí sai de cena e vai pastar, né? Cheios de ódio, cheio de rancor, doido para ver morte, doido para ver sangue. Aí eu digo assim, tu é crente, é? Aí ele cai na real de que ele não é crente, né? Então, José é aquela pessoa que não está com os mesmos comportamentos dos seus irmãos. Seus irmãos percebem tudo e esses seus irmãos passam a odiá-lo. Sabe, irmão? É lamentável essa parte da história. Assim como Pedro, Paulo e outros no Novo Testamento encontraram seus problemas, lá no Antigo Testamento também teve seus problemas, como por exemplo o próprio José aqui, nós também continuaremos ter, porque não há nada novo debaixo desse céu. E muitas vezes nós chegamos, poxa, Deus falou isso, Deus mostrou aquilo, aí o cara diz, ele é maluco, ele é louco. Não conversa com fulano não diz nada com ele não, ignora ele, vamos dar um gelo nele. Quando os teus amigos te derem um gelo, meu irmão, é porque você realmente encontrou o centro da vontade de Deus. É ali, meu irmão, é ali. Quando a tua vizinha virar a cara para você e você souber que ela está dizendo assim, pô, tomara que fulana passe fome. Você sabe que tem um detalhe, que Deus não deixa os seus envergonhados, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O Deus que multiplicou pães e peixes, que fez uma nação atravessar um deserto, é o mesmo, vive e reina pelos séculos dos séculos sem fim. Nenhuma das suas palavras cairá por terra, nenhum dos seus projetos jamais sofrerá detrimento. Aquilo que Ele ordenou, Ele cumprirá. E quando Ele não vê o que poder multiplicar por você, sabe o que Ele vai fazer? Haja e haverá. Então, irmão, Deus te deu uma visão, Deus te deu um entendimento, Deus te deu uma compreensão, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão. Foi Deus que te deu, põe à prova, põe à prova. Tivemos uma experiência interessante, um irmão lá da África, que deve estar nos ouvindo, porque não perde nenhuma. Um irmão da África, ele dizia, pastor, eu tive essa situação. Eu não quis incomodar o pastor, mas eu pedi a Deus que no próximo culto, ainda que o pastor não usasse esse texto e não falasse dessa situação, que o pastor mencionasse alguma coisa que tenha a ver com a minha história. Irmão, eu usei todos os textos que ele leu e falei de todos os personagens que ele mencionou em oração a Deus. Fiquei impressionado com aquilo ali, senti o impacto na hora. Coisa tremenda. Então, irmão, se é Deus que te deu uma palavra, se é Deus que te deu um sinal, levanta a cabeça, eleva os olhos para os altos e saiba que o teu socorro não vem de homens. Vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. É Ele quem não deixará vacilar o teu pé. Não fica com medo de escorregar. Não fica com medo de não ter quem te estenda a mão. Não fica com medo de não ter quem te dê um prato de comida, nem um copo d'água. Não fica. Não faz aliança com homens para matar tua fome. Porque Jeová Jirê ainda é o mesmo. Sabe, irmão? José não se deteve. Tive um sonho, muitos diriam assim, né? Hoje os pregadores, tá vendo, irmão? José foi contar o sonho, olha no que deu. Então, irmão, você tem que ter segredos com Deus. Irmão, você tem que ter segredo quando Deus te diz que tem que ter segredo. Tive um sonho. É mesmo? Tive um sonho. Deus não disse para eu não contar? Não estou vendo nenhum problema? O Espírito está testificando, está me dando liberdade. Irmão, tive um sonho assim. Não, irmão, não pode contar. Tem que ficar em segredo com Deus. Irmão, é para aquilo, muitas vezes aquilo que Jesus te fala ao pé do ouvido, é para você apregoar os telhados. E quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Porque Deus, meu irmão, quando tem algo para realizar, Ele não está enxergando barreiras.
nem impedimentos. Muitas vezes é o próprio homem que coloca as suas barreiras e Deus fica empurrando o camarada e ele não vai, não anda. Empaca que nem uma mula e não anda para canto nenhum. Quer ver os céus abertos, meu irmão? Então dobra os joelhos. Quer sentir Deus? Vai até onde Deus está. Não fique esperando, tocando a sua vida só natural, não. Sacrifica um pouco o teu Isaac. Porque tem gente, meu irmão, que está vivendo escravo do trabalho, quando poderia ter mais paz e se dedicar a uma escritura, se dedicar a uma oração, e haver um novo mundo e um novo Deus. Mas está rendido às situações, está vencido pelo sistema, eclésia, chamados para fora. Crente não está preocupado com a aposentadoria, porque quem trabalha para Deus não se aposenta, até o seu último segundo produz fruto. E digno é o meu obreiro do seu salário, disse o Deus vivo que não mente nem se engana. E dizem lá os pregadores, está vendo, irmão? Você não pode contar. Pode sim, meu irmão, pode. Foi Deus que te deu? Conta. Se ele não te disse para não contar, pode contar. E deixa todos os exércitos se prepararem para neutralizar o sonho que Deus te deu. Enquanto os exércitos estão se preparando, você começa a examinar que tipo de gargalhada você vai dar. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, inclusive vencer exércitos. Os sonhos de Deus não se frustram jamais. Não se frustram jamais. Hoje, as nossas mensagens abalam a África, quando os irmãos lá estão distribuindo CD e DVD, os sites, e eles são chamados de ovelha negra, porque nós começamos uma grande obra nesse lugar. Deus começou por nós uma grande obra. Hoje, aonde chegam os CDs, aonde chegam os DVDs, aonde chegam os sites, os irmãos põem os seus dentes para fora e as suas garras afiadas. E eu vou te dizer uma coisa, se dependesse dos evangélicos, e em especial os evangélicos do Santo Cristo, se dependesse deles, eles já teriam me esquartejado. Mas cada dia que passa, fica mais difícil deles olhar para nós, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando você tem uma promessa de Deus, corre em função dela, irmão. Não te detém. Eu dizia no começo, se Baal é Deus, seguir. Se o Senhor é Deus, seguir. Disse Josué, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não tenha uma balança equilibrada com esse mundo. Tem uma balança radical. As coisas de Deus têm que pesar poderosamente na sua vida, em toda a sua estrutura. Não põe seu filho para aprender só as coisas desse colégio aí. Colégio cujos professores estão na mão do capeta, na mão do diabo, governados por Satanás. Teve uma notícia que me mandaram. Um menininho lá falou o quê? Discriminou, chamou um coleguinha de boiola, sei lá de quê. Aí a professora foi mostrar para ele revestinha de homem fazendo sexo com homem. É isso que está ministrando lá para os nossos filhos. Se você for uma pessoa temperada, o teu filho vai ser temperado. E quem é temperado vai se sentir muito bem em Sodoma e Gomorra. Mas Ló não era temperado e afligia a sua alma todos os dias. E foi ele que foi tirado de Sodoma e posto na glória de Deus. Tem que ser radical. Deus te deu uma visão. Deus te trouxe para cá para quê? Deus te trouxe para cá, meu irmão, para que você se permita ter os pensamentos e a visão mudada. Porque se você entrar nesse lugar com os seus próprios pensamentos, com a sua própria visão, com o seu próprio conhecimento, com a sua própria inteligência, você não precisa disso aqui. Quem é capaz de dirigir a sua própria vida não precisa de igreja. A igreja é para aqueles que reconhecem, eu não posso dirigir meus passos, eu preciso de um sacerdote, eu preciso de um púlpito, eu preciso de uma igreja. A igreja é para esses que entendem que não conseguem andar se não tiver o cajado para os guiar. Se você tem um sonho, tem uma visão, invista. Invista. Pessoas aqui dentro que já poderiam estar fazendo muitas coisas.
Principalmente adolescentes poderiam estar sendo já um fenômeno. Mas eu continuo gritando. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmão, o resumo disso é o seguinte: se Deus te fez uma promessa e que você sabe que ela procede realmente de Deus, Deus tem testificado, Deus tem falado comigo, anda em função do que Deus tem te mostrado. Não adianta você ouvir uma mensagem, caramba, aquela mensagem falou muito comigo, mas daqui a uma semana você já esqueceu. Se a mensagem falou muito contigo, você vai chegar ali, vai pegar, seja lá no Zap, seja no site, aonde for, você vai pegar aquela mensagem, meu irmão, e tem que ouvir até que aquilo se escreva nas tábuas do teu coração e você nunca mais esqueça. Quando Deus olhar e ver o valor que você está dando àquilo, Ele fará na tua vida muito além do que pedimos ou pensamos. Até aqui, irmão. Nos tem ajudado, Senhor.